Fala galera, esse é o Devocional Legal, um devocional onde você vai ter uma caminhada de crescimento espiritual dia após dia por meio do devocional. E o nosso personagem de hoje é o rei elfo Thranduil, e o nosso assunto é que você foi chamado para fora. Nosso texto bíblico de hoje está em Filipenses, capítulo 2, verso 4, que diz: Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Thranduil é o grande rei dos elfos da Floresta das Trevas, governando seu reino desde o início da Segunda Era, após a morte de seu pai, Orofer. É o pai de Legolas, que será fundamental para o desfecho da Guerra do Anel. Thranduil buscará proteger seu povo dentro das muralhas da cidadela no meio da Floresta Verde, sem se importar com o que acontece com o restante da Terra-média. No entanto, seu erro foi deixar de perceber que o mundo está conectado e as consequências da sua negligência custarão muito caro para ele e para o seu povo. O desenrolar da atuação da comitiva de anões das Montanhas Solitárias culminará em um grande conflito no qual o rei elfo será obrigado a tomar partido e participar com o seu povo. Esse conflito entrará para a história como a Batalha dos 5 Exércitos. O rei élfico pode ser extremamente útil para a nossa conversa de hoje. Da mesma forma como Thranduil se alienou ao que ocorria além das muralhas da cidadela, até ser tarde demais, muitos cristãos vivem alheios ao que acontece na sociedade, vivendo tranquilos e protegidos dentro das paredes das igrejas, sem dar a devida importância ao contexto no qual estão inseridos. Não podemos estar tão ocupados com as nossas atividades ao ponto de nos impedir de interagir e sermos relevantes para as pessoas próximas às nossas comunidades de fé. Relevância é uma palavra muito importante para os dias em que vivemos. Pense por um momento na sua igreja e no bairro onde a sua igreja está inserida. Hipoteticamente falando, no caso da sua igreja local desaparecer da noite para o dia, qual seria a falta que ela faria no seu bairro? Será que as pessoas que não são cristãs protestantes, como você, sentiriam falta da sua igreja? Em vários momentos históricos, em diferentes ambientes geográficos, podemos, de certa forma, captar um mover diferente por um certo tempo, onde coisas incomuns acontecem de uma maneira poderosa dentro da igreja. Após ler sobre vários desses momentos, é possível perceber dois sinais principais que apontam para a existência de um avivamento bíblico em determinado local. O primeiro deles é o arrependimento genuíno da Igreja de Cristo na Terra. Tudo começa com uma igreja que ora e compreende que, diante da magnitude de Deus, não tem muito a oferecer. Segundo a Crônicas 7,14 diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O segundo sinal é o interesse crescente para que a igreja possa ser relevante onde estiver inserida, para que de fato faça a diferença na sua geração. Na medida em que o avivamento espiritual acontece, os índices sociais precisam melhorar. Violência doméstica, número de presos, criminalidade, fome, desabrigados, órfãos, desigualdade, tudo isso diminuirá na medida em que a igreja assume seu papel transformador diante de uma sociedade que precisa ser tocada pelo amor de Deus. Pense só, alguém que vê uma pessoa, alguém cristão que vê uma pessoa em situação de necessidade e não sente nada
e não tem vontade nenhuma de ajudar e de fazer algo a respeito, está acontecendo algo de errado com essa pessoa, não é? Está faltando um avivamento espiritual nessa pessoa. É como Tiago, capítulo 2, verso 16 diz: e onde vocês lhe disserem, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Colheremos apenas aquilo que plantarmos. Se não nos preocuparmos com os que perecem do lado de fora, não mudaremos a realidade do nosso bairro, cidade, país e do nosso planeta. Talvez esteja na hora de lembrarmos o significado da palavra igreja, aqueles que foram chamados para fora. Eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.